Fala, terceiro B, beleza? Nós de novo. Vamos que vamos. Então, ó, dando continuidade aqui. Português, né? Tá aí na sua tela. Pega a apostila Aprender Sempre, volume 1, página 28. Hoje, aula 7 e 8 para encerrar a sequência 2, tá? Então vamos lá. Página 28, língua portuguesa, aula 7, produção escrita. Objetivos da aula: produzir texto dissertativo e argumentativo, e também organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando a atingir a proposta enunciativa. E por último, mas não menos importante, concatenar ideias, ajeitar, se quiser escrever em cima aí, ó, ajeitar, organizar as ideias na estruturação de um texto argumentativo. Beleza. 1. Nas aulas anteriores, você teve contato com diversos temas, com diversos assuntos, como bicicleta e mobilidade na cidade, meio ambiente, políticas públicas para lidar com a Covid-19, isolamento social dos idosos e problemas da cidade de São Paulo. Dentro de cada tema, você teve acesso a diferentes pontos de vista. Chegou a hora de escrever o seu. Escolha um dos temas da aula e redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Não esqueça de seguir as orientações abaixo. A. Utilizar a norma padrão da língua, bem como a linguagem formal. Né? A norma padrão é escrever certo, vamos dizer assim. B de bola. Apresentar argumentos baseados em fatos e dados comprovados. Vai falar besteira aí. Falar mentira. C. Criar um título criativo, isso é importante. E D de dado. Estruturar suas ideias em 3 blocos. Introdução ou contextualização, que é a mesma coisa. Argumentos e proposta de solução para o problema. Seria a conclusão. Quando terminar, seu texto será lido por algum estudante da turma. Por isso, lembre-se de organizar as ideias de forma clara e coerente. Daí já é o espaço para escrever? É, já é. Olha só. Vamos ver quantas linhas tem aí? Opa, tem, é ótimo. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19 linhas, né? Eu contei errado, né? Gostava por mais uma. Mas enfim, esse é o espaço que vocês vão ter para fazer a dissertação, então. Tem um vídeo lá no começo do começo do ano passado que eu falo sobre dissertação. Vou postar junto para vocês também. Tá beleza? Então, beleza, para que vocês possam fazer. Só que assim, gente, faz o rascunho no caderno e deixa para fazer a versão final aí na apostila para ficar bem bonitinho, tá? Daí para vocês tirarem foto para mandar para mim. Então, o número máximo de linhas é esse número que está aí, 19 ou 20. Acho que são 19, mas dá uma contada, deve ser eu contei errado. Mas não são mais do que 20 linhas. Agora, e o mínimo, professor? Assim, gente, igual eu falo, redação com menos de 10 linhas não é redação, é resposta grandona. Então, uma redação tem que ter aí no mínimo entre 10 e 15 linhas, tá bom? Daí você vai escolher um desses 4 temas, um desses 5 temas aí, ó. Bicicleta e mobilidade na cidade, meio ambiente, políticas públicas para lidar com a Covid-19, isolamento social dos idosos e problemas da cidade de São Paulo. Problemas da cidade de São Paulo para a gente é difícil, porque são problemas que a gente não tem aqui, né? Bicicleta e mobilidade na cidade, eu acho que é meio complicado também, porque não chega a ser um problema para a gente aqui, né? Andar de bicicleta é um problema justamente nas cidades grandes, em que você corre o risco a qualquer momento de ser, a todo e qualquer momento de ser atropelado. Aqui em Guareí esse risco é menor. Tá complicado, né? Meio ambiente, aqui nós estamos relativamente bem também. Então acho que o que sobra aí, que dá para falar legal, é políticas públicas para lidar com a Covid-19 e o isolamento social dos idosos. Esses 2 temas aí para nós aqui de Guareí são bem interessantes. Os outros dá para fazer, professor? Claro que dá para fazer. Lógico que dá para fazer. Eu tinha um professor na faculdade de jornalismo que ele falava assim, que o bom jornalista é aquele que o editor, né, o chefe dele chega para ele e fala assim, ó, escreve aí para nós um texto sobre Jesus Cristo. E daí ele pergunta, contra ou a favor? Esse é o bom jornalista. Porque assim, toda a situação, gente, tem 2 lados. Inclusive, até mesmo, sobre Jesus Cristo. Vai falar, mas o que eu vou falar de mal de Jesus Cristo? Gente, se eu falar para vocês que tem livros e mais livros falando mal de Jesus Cristo, vocês acreditam em mim? Pois é. Se vocês não acreditarem, eu posto aí o print de várias capas de livro aí. Tem livro, inclusive, que fala que Jesus Cristo nem sequer existiu.
Então dá para falar, né? Não que a gente acredite, mas dá para falar, tá bom? Então, desses 5 temas aí, os que eu, né, com a minha experiência, achei que dá para falar legal, é de políticas públicas para lidar com a Covid-19 e do isolamento social dos idosos. Para nós aqui do Guari dá para falar tranquilo desses 2. Mas também dá para falar dos outros 3 se você quiser. Fique à vontade, tá bom? Só quis ajudar um pouco. Então, beleza. Aula 8, revendo o texto. Objetivo da aula: analisar e revisar o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da intenção comunicativa e do leitor a que se destina. 1. Na aula anterior, você produziu um texto dissertativo e argumentativo e trocou com o colega do grupo. Nesse lance da troca não vai rolar, né, gente? Por motivos óbvios. Nesta aula, você fará a revisão do texto, escrevendo a segunda versão. Pergunta, não, você não vai rolar, não vai rolar. Esse processo é muito importante para que o texto ganhe qualidade e que você consiga expressar suas ideias com sucesso. Bom trabalho. Tá aqui, gente, deixa eu reformular o que eu falei aqui. Eu adoro o povo que diagrama essa apostila, né? Custava começar isso na outra página, coloca 2 linhas aqui, daí outro na outra página. Ah, beleza. Ah, gente, eu não vou contar quantas linhas tem, mas deve ter mais ou menos o mesmo número que tinha antes, né? Depois já é a sequência 3. Então, ó, modificando o que eu tinha falado. Aqui, ó, na aula 7, você vai fazer com essas instruções que a gente leu aqui, que eu dei para vocês também. Você vai fazer nesse espaço aqui, nesse primeiro espaço, dessas várias linhas, o seu rascunho. Então não precisa fazer, eu tinha falado que era fazer no caderno, mas eu não vi que tinha 2 espaços para você fazer. Então faz aí na apostila mesmo, tá? Na aula 7 aqui o rascunho, daí pode rabiscar, pode fazer flechinha, pode apagar, pode até furar a página, tanto apagar. E é rascunho, gente, não tem problema. Beleza? Depois que você tiver feito seu rascunho bonitinho, aqui na aula 8, você apenas vai passar limpo o seu rascunho. Entendeu? Ah, eu chamo mais 2 trabalhos. Gente, não existe. Não existe texto assim que você faz uma vez só. O melhor dos escritores, ele senta na frente do computador e para sair uma página de um livro que vai ser o livro de verdade, ele escreveu e reescreveu 10 vezes aquele texto. Tá bom? Mesmo escritores profissionais fazem rascunho. Então, quem somos nós, meros mortais, para não fazer, né? Então, aula 7, o rascunho do seu texto dissertativo. Aula 8, na aula 8 você passa limpo o seu texto dissertativo. Beleza? Pode até na aula 7 você pode fazer a lápis, na aula 8 você passa limpo a caneta. Fica mais legal ainda. Daí você manda foto para mim, fazendo favor, dos 2. Do rascunho e da versão final. Para eu ver aí o processo de criação de vocês. Beleza, gente? Beleza, né? Então, olha que aula curtinha. Pelo menos para falar, né? Para fazer não vai ser tão curtinho assim. Então, próximo vídeo a gente já inicia a sequência 3. Mas isso é, como eu acabei de dizer, assunto para outro vídeo. Beleza, terceiro B? Beleza, né? Fiquem com Deus então e até a próxima. Ó, 8 minutos de vídeo só. Falou!